Esta videoaula é parte do curso de Processamento de Materiais Cerâmicos e abordará o tema Reologia de Suspensões Cerâmicas, um enfoque fenomenológico. O que é reologia? Reologia é a ciência que estuda o fluxo e a deformação da matéria. Reologia é de réus mais logia, estudo dos rios. Então, a pergunta que se faz é: por que os materiais fluem ou se deformam? Se nós considerarmos os materiais sólidos, uma tensão gera uma deformação, e esses são alguns exemplos e as fórmulas usadas para calcular essa relação entre tensão e deformação para o caso dos sólidos. E no caso dos líquidos, tá? Os esforços que normalmente são aplicados e deformam os sólidos não tem sentido se falar quando se trata de líquidos. Então, no caso do líquido, a tensão gera um fluxo, e o único tipo de tensão que pode ser aplicada a um fluido são os esforços de cisalhamento, as tensões de cisalhamento. Como caracterizar então o comportamento reológico? Esse comportamento reológico pode ser representado aqui dessa forma. Então, nós temos aqui placas que representam então determinados planos das moléculas do líquido que estão colocadas inicialmente aqui. Cada uma dessas placas tem uma área e tem uma força que está fazendo com que elas fluam nessa direção. Então, a força aplicada é a força dividida pela área da placa, e o movimento que essas forças vão gerar está sendo representado aqui. E essa é a distância então entre a última placa e a primeira placa. Se a gente usar esse modelo, então, como nós equacionamos isso? Então, a força dividida pela área é proporcional à velocidade que a placa mais alta aqui desenvolveu, tá, dividido pela distância entre essa placa e a placa de cá. E a constante de proporcionalidade, então, é a viscosidade desse material. Uma outra forma de representar, então, seria através dessa equação colocada aqui. A viscosidade do material, que é essa constante de proporcionalidade aqui, ela é proporcional ao atrito interno entre as moléculas do líquido que estão dificultando esse escoamento que está representado aqui. O que nós temos então é a chamada viscosidade dinâmica ou absoluta do material. A tensão de cisalhamento, então, é a força dividida pela área, que vai ser Newton por metro quadrado, que vai dar o Pascal. E a taxa de cisalhamento, que é a deformação que o líquido vai sofrer através então do escoamento, é a variação da velocidade pela distância. Então, centímetro por segundo dividido por centímetro, que vai dar segundo a menos 1. Então, a unidade de viscosidade é o Pascal a menos 1, que é o Pascal por segundo, por segundo por menos 1. Que vai dar o Pascal por segundo, que é o chamado poase. Por causa que o poase é uma unidade muito grande para o tipo de viscosidade que a gente está interessado na área de suspensões de materiais cerâmicos. Então, a unidade mais usual é o centipoase, que seria 1/100º do poase. E a fluidez é o inverso disso. Então, a fluidez é o inverso da viscosidade do material. Como classificar, então, os fluidos de acordo com esse comportamento? Então, nós aplicamos uma tensão de cisalhamentos e medimos qual é a taxa de cisalhamento. Tá? Para os fluidos chamados newtonianos, essa relação entre a tensão e a taxa de cisalhamento é uma linha reta. Tá? Então, nós temos aqui um ângulo, tá, que vai ser dado pela tangente, e esse ângulo é a viscosidade desse líquido. Então, este líquido tem essa viscosidade. Esse outro líquido, então, teria uma outra viscosidade, e a gente pode calcular essa viscosidade e perceber que esta viscosidade, no caso, é mais elevada, porque a tensão necessária para produzir a mesma taxa de cisalhamento é mais alta. E para os fluidos que apresentam os comportamentos então chamados não newtonianos, qual é a viscosidade desse fluido? E um fluido típico desse tipo é o ketchup. Tá? Então, esses fluidos newtonianos têm uma viscosidade que varia com a taxa de cisalhamento. Então, se a gente considerar que é o ângulo da tangente, é a tangente do ângulo colocada aqui, tá? Nós percebemos que aqui a gente tem uma viscosidade, aqui a gente tem outra viscosidade, aqui a gente tem outra viscosidade. Então, quando nós falamos de fluidos não newtonianos, a viscosidade não é a viscosidade, mas é a viscosidade aparente, ou seja,
é a viscosidade que o fluido parece ter para uma determinada taxa de cisalhamento. Portanto, é preciso informar a taxa de cisalhamento em que foi medida. Tá? Então, diferentemente dos fluidos newtonianos, que têm a mesma viscosidade, os não newtonianos, você tem uma viscosidade aparente e tem que informar a taxa de cisalhamento da medida. A classificação dos fluidos, então, ela pode ser vista como os fluidos newtonianos, que é a linha branca que está colocada aqui, tá? E os fluidos que são agora os dilatantes e o pseudoplástico. Os pseudoplásticos são os fluidos que, como se diz, afinam com o aumento da taxa de cisalhamento. Os dilatantes são o contrário, eles aumentam a viscosidade com a taxa de cisalhamento. E os plásticos são os que, ao invés de partirem, tá, de uma tensão zero para começar a escoar, eles exigem uma tensão inicial para depois começar a fluir. A derivada dessas curvas, então, vai dar a viscosidade desses materiais de acordo, desses tipos de fluidos, então, de acordo com a taxa de cisalhamento. O que causa essa diversidade de comportamento? É preciso saber para poder controlar a viscosidade, então, dos materiais do próprio comportamento reológico. Os personagens envolvidos aqui são, de um lado, o sólido no que diz respeito ao tamanho das partículas, a densidade das partículas, a matéria orgânica presente e os íons trocáveis. E o líquido? A viscosidade do líquido, a densidade, a tensão superficial, a constante dielétrica dele, os sais dissolvidos nele e o pH. E no meio dessa história, ligando tudo, os aditivos, que são fundamentalmente os defloculantes, os espessantes que vão ser usados aqui, e a temperatura que vai afetar esse sistema. Então, como a presença de partículas influencia o comportamento reológico de um material? Se a gente imaginar que o líquido está fluindo aqui, então uma molécula do líquido viria daqui até aqui e isso daria uma determinada viscosidade para esse líquido, que dependeria só da tensão interna, aqui, do atrito interno, tá, dessas moléculas escoando. Se nós tivermos uma partícula sólida aqui, agora, para essa partícula vir desse ponto a esse ponto, ela vai ter que percorrer um percurso mais alto. Se ela percorrer esse percurso à mesma velocidade, ela vai demorar mais tempo para conseguir vir desse ponto até esse ponto. E uma parte da energia que vai derrubar a velocidade dela é transferida para a partícula. Então, uma parte da energia é transferida para a partícula que começa a se mover aqui lentamente e, mesmo assim, ela percorre um caminho mais longo. Ou seja, a soma desses dois efeitos dá um aumento da viscosidade do material. Tá? E aí nós temos agora, se nós tivermos partículas ainda maiores, tá? Todo esse efeito vai ser maximizado. Então, quais são os fatores que afetam a reologia de suspensões? O primeiro deles é a concentração de sólidos. Então, se nós considerarmos a concentração de sólidos como o volume de sólidos, não é o peso, o volume de sólidos dividido pelo volume de suspensão, quanto maior for o volume de sólidos para um mesmo volume de suspensão, mais próximas vão estar as partículas. E aí, no caso de se tentar mover isso daqui, o número de colisão e as interações entre as partículas vão ser cada vez mais pronunciadas e isso leva a um aumento da viscosidade do material. Então, a gente pode dizer que o aumento da concentração leva a uma diminuição da distância entre as partículas, que leva a um aumento da viscosidade do material. Por outro lado, a distribuição de tamanho das partículas afeta bastante as propriedades reológicas do material, porque quanto mais densamente empacotadas forem as partículas, e por causa da distribuição de tamanho delas, dentro daquele esquema em que as partículas menores ocupam os espaços vazios das partículas maiores, tá? Menos líquido nós precisamos para preencher todos os espaços vazios entre as partículas. Entretanto, se nós tivermos o mesmo volume de líquido sempre, quanto mais empacotadas estiverem as partículas, quanto mais densamente empacotadas, mais líquido vai sobrar para afastar as partículas e, portanto, diminuir a interação entre as partículas. Portanto, quanto maior for a compacidade, a capacidade de empacotar densamente, menor é a viscosidade da suspensão. Ou seja, a mesma quantidade de sólido mudando a distribuição de tamanho de partículas pode produzir diferentes viscosidades do material por causa da compacidade que depende da distribuição do tamanho de partículas. Um outro aspecto é o formato das partículas. Tá? Quanto mais esféricas forem as partículas, menor é a viscosidade. Por outro lado,
quanto menos esféricas elas forem, quanto mais elas se distanciarem do formato esférico, mais energia vai ser gasta para girar essa partícula durante o movimento. E por isso, então, o empacotamento fica cada vez pior desse material, tá? E nós vamos começar a ter, então, problemas sérios com esse sistema. Então, as partículas fugindo do esférico empacotam cada vez pior e, portanto, precisam de mais líquido para conseguir afastar as partículas. Então, a gente tem a combinação de dois fenômenos aqui: a perda na densidade de empacotamento e uma parte da energia que vai ser gasta para girar as partículas, que na esfera não teria o mesmo efeito. Os dois levam ao aumento da viscosidade. E a temperatura da suspensão. A temperatura da suspensão vai afetar a temperatura do líquido, que via de regra diminui a viscosidade do líquido. Diminuindo a viscosidade do líquido, diminui a viscosidade da própria suspensão. Então, por que esses materiais não newtonianos apresentam esse tipo de comportamento? Vamos tentar entender um pouquinho o fenômeno que está em volta disso. Aqui a gente tem uma representação esquemática em que nós aplicamos uma taxa de cisalhamento constante e por isso a viscosidade desse material foi constante, como a gente pode perceber aqui. Só que quando nós mudamos a taxa de cisalhamento daqui para cá, a viscosidade não mudou imediatamente, ela vem mudando lentamente até atingir esse valor. Quando nós voltamos agora para a taxa de cisalhamento anterior, nós voltamos lentamente para a posição do estágio inicial. Por que esse fator tempo envolvido nessa resposta do fluido à variação da taxa de cisalhamento, que na realidade é a agitação que a gente está fazendo na suspensão? Para tentar classificar os fluidos de acordo com esses comportamentos, o que nós temos seriam os fluidos que são dependentes da agitação e são independentes do tempo. Tá? Existem os fluidos que são independentes da agitação e do tempo e os fluidos que são dependentes da agitação e dependentes do tempo. Os fluidos independentes da agitação e do tempo são os newtonianos. Os que dependem da agitação e independem do tempo são ou os pseudoplásticos, que são os que afinam com o aumento da taxa de cisalhamento, são os dilatantes, que aumentam a viscosidade e engrossam, tá, conforme o aumento da taxa de cisalhamento, e os plásticos, que necessitam então de uma tensão inicial para começar o escoamento. Se esse comportamento depender do tempo, agora os pseudoplásticos são chamados tixotrópicos e os dilatantes são chamados de reopéxicos. O fluido comportamento mais interessante no que diz respeito às suspensões cerâmicas são os chamados tixotrópicos. Por quê? Porque, como a gente vai perceber, eles é que vão dar suspensões mais estáveis. Como nós mostramos em uma videoaula anterior, se nós temos um comportamento tixotrópico, ou seja, que a suspensão aumenta a viscosidade quando nós diminuímos a taxa de cisalhamento, ao parar a agitação, nós dificultamos a velocidade de sedimentação, nós diminuímos a velocidade de sedimentação no material. Por que isso acontece? Tá? Se nós imaginarmos agora que as partículas não estão individualizadas, como no caso dos materiais que apresentam esse tipo de comportamento. Então, o que nós temos é um floco, um conjunto de partículas. E a molécula de água vai ter que vir daqui e chegar nessa posição aqui. O caso é que quando essas moléculas de água estão passando rapidamente ao longo desse conjunto de partículas que está fracamente ligado do lado de cá, ele começa a arrancar as partículas e muda o tamanho do floco. Então, o tamanho do floco não é fixo. O tamanho do floco depende da taxa de cisalhamento. Quanto maior for a taxa de cisalhamento, menor é o tamanho do floco. Quanto menor o tamanho do floco, menor vai ser a viscosidade da suspensão. Só que se nós diminuirmos agora a taxa de cisalhamento, as partículas que tinham sido deixadas para trás voltam a se incorporar aqui. Então, essa saída das partículas e a volta das partículas é que tem um efeito tempo atrelado a elas. Então, o que nós temos é a taxa de cisalhamento aqui vai diminuir o tamanho dos aglomerados. E conforme nós abaixamos a taxa de cisalhamento, nós voltamos para os aglomerados aqui. Então, essa variação do tamanho dos aglomerados que constituem as unidades que estão em suspensão, tá, no nosso material, é que vão fazer com que as suspensões apresentem comportamentos não newtonianos, nesse caso, então, tixotrópicos.